Olá, queridos alunos, aqui é Fernando K. Fiz uma pesquisa, né, em todos os vídeos, e o YouTube apontou que um dos vídeos mais importantes que eu fiz foi sobre a pinagem do ESP32. Só que naquela época era a versão anterior, né? Não era o S3. Eu nunca falei da pinagem do S3. E eu vou falar hoje, ok? Então, eu vou falar da pinagem, vou falar de algumas características do módulo. Esse assunto, ele é muito extenso, tá? Então, eu não pretendo aqui esgotar tudo sobre a pinagem do ESP32, mas o meu foco aqui ele vai pegar, assim, quem programa utilizando módulo, tá? Principalmente esses módulos aqui, ó, né, do ESP32 de 44 pinos, o S3, né, com duas USB, ele vai pegar esse aqui e ele vai também, o foco também é quem programa em Arduino IDE e quem programa em IDF, também porque são situações semelhantes, não por conta da linguagem, mas é por conta de quais pinos já foram ocupados, daí não pode ser usado por alguns motivos, ok? Então vamos lá. Bom, as três formas de apresentação do ESP é o seguinte: ou você compra ele só o chip, ok? Ou você compra o módulo, ou você compra a placa, que é o Dev Kit, certo? E o que acontece? Existe sim, existem projetos e que alguns engenheiros decidem, né, por uma questão de conveniência técnica do projeto, utilizar o chip direto na placa. Eu vou mostrar para vocês o exemplo aqui. Existem situações que a opção é utilizar o módulo da Expressif, né? E existe situação onde, principalmente, quando você está em fase ou de prototipagem, ou quando você não vai gerar tantas unidades. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu vou fazer só 100 placas, ok? Vou fazer 100, 200 placas, dá para muito bem usar isso aqui, ó, módulo. Você usa o módulo direto, tá? Mesmo que você esteja, às vezes, até desenvolvendo para esse cara aqui, mas o fato de você ter o módulo pronto, é por isso que a Expressif faz isso, as indústrias fazem isso, para facilitar bastante o trabalho, ok? Então, basicamente, são essas três situações aqui em que você tem o ESP32. Aqui até eu fiz uma comparação entre o Dev Kit, né? Eu não vou falar original, mas aquele que é comprado direto lá na Expressif, que eu tenho um desse daqui, e vamos dizer assim, vamos falar um genérico, mas na verdade não existe chip genérico do ESP32, porque só a Expressif que fabrica o chip, não existe clone, tá? Até onde eu sei, não tem clone do ESP32 da Expressif. Outros chips no mercado, a gente sabe que tem clone, tá? Inclusive clones assim que são licenciados, não é pirataria nem nada não, tá? Mas aqui não. Então, assim, no caso aqui eu tenho um chip que não uma plaquinha que não é fabricada pela Expressif, mas tem a mesma pinagem. Até eu comparei aqui, eu coloquei uns risquinhos aqui, ó, e a gente comparando bate, né? Porque esse aqui é um modelo. Tem dois modelos, tem o C e tem o M, né? Ok? Pessoal, aqui eu fiz um teste utilizando essa plaquinha, onde ela tem um buffer, né? Na verdade, para cada pino ela tem um LED, mas ela nem gasta energia do LED porque tem ligado o inversor, depois está ligado um LED com o resistor. Até um LED que eles já fizeram assim para não acender forte demais, ofuscar a gente, né? E depois vocês vão mostrar no vídeo aí o programinha que eu fiz para testar.
É interessante que outro dia eu peguei um FPGA e coloquei aqui, tá? Então, assim, é bem útil esse tipo de placa. Eu recomendo, tá? Depois eu vou ver se eu deixo o link para vocês onde eu comprei essa placa. E é muito legal, porque ele não serve só para SP32. Você pode colocar vários tipos de chip. Lógico, ele tem um espaçamento aqui que contempla alguns chips, né? Que vão. Agora, se o chip for largo demais, ele não vai entrar aqui, né? Lógico. Bom, continuando, aqui ó, é só uma saída. Eu peguei o serial print e fui mostrando, né? Eu testei 29 I/Os da plaquinha. E o que eu vou falar nesse vídeo, né? Eu conhecendo a pinagem, como eu disse, e vou falar também, pessoal, de um assunto que eu considero importante, porque são vídeos que eu vou fazer daqui para frente com vocês. Eu vou criar vários projetos onde a gente vai ter displays coloridos touch. Então, inclusive, eu vou mostrar displays IPS, capacitivo, a forma de ligar ele em serial, SPI, a forma de ligar ele em paralelo, para ele ficar bem mais rápido. E tudo isso, tá? Vocês vão ver que a minha ideia daqui para frente é mostrar uma forma de você desenvolver projeto mais rápido. Por quê? Porque para o engenheiro e para as empresas, de uma maneira geral, e hoje tem a IA também, né? Eu uso a IA, uso para escrever programa, aí depois vou fazendo uns acertos, né? Às vezes acontece o programa ser muito complicado e aí a gente vai fazendo por partes junto, ou seja, tem toda uma técnica, né? Eu acho que assim, a gente está numa fase em que a gente tem que aproveitar de tudo. Então, eu utilizo a IA para aprender, eu utilizo a IA para escrever programa, mas eu ainda, né, considero o seguinte, que o bom programador, ele está acima. Não tem jeito. Por quê? Porque no caso da eletrônica, a gente não é só programador, a gente está mexendo com o hardware. Quer dizer, se você não entende a pinagem de um chip, se você não entende o que é um I2C, um SPI, o ART, se você não tem certos conceitos eletrônicos, você não sabe nem pedir o programa. É isso que eu vejo. Pessoas que querem lidar com a eletrônica, mas não tem ainda aquela base. Não é crítica, não, é normal. Todo mundo que está começando, né, precisa adquirir alguns conceitos. Então, é assim que funciona. O conhecimento ele vai sendo construído aos poucos, né? Bom, então assim, assista o vídeo aí que eu fiz um programinha e eu mostro os I/Os que eu testei como saída, ok? Vamos lá, vamos ver? Bom, pessoal, aqui está essa plaquinha aqui, né, da Free9, e essa placa, o que ela faz? Eu fiz um programa usando o Arduino, onde eu fiz todos os I/Os que podem ser saída, né? Eu configurei eles, ó. Você percebe que tem um LED que vai correndo aqui, ele vai acendendo o LED, né? Que corresponde a GPIO, que é seguro você utilizar. Embora esse breakout aqui, né? Essa plaquinha tenha sido projetada pensando em ESP, ela pode assim ser usada para qualquer tipo de chip, né? Eu tenho um FPGA que cabe aqui, vários chips que cabem, porque ela tem os fêmeas que distanciam. Então, assim, eu chamo a atenção que cada LED desse, né, eles já fizeram de propósito, eles colocam um LED bem fraquinho para não... Porque senão ofusca muito, né? Quando eu tenho um LED aqui, que eu uso um LED aqui, que esse LED é muito forte. Quando você acende ele na intensidade máxima, ele ofusca a gente até. Então, aqui já foi feito de uma maneira em que ele tem um inversor e que ele não está usando corrente do pino do LED para acender.
tá? Então aqui, e aí depois eu vou mostrar o código-fonte desse circuito. Esse eu recomendo, né? Quem quiser comprar, eu comprei lá no Ali, e quem quiser comprar, eu recomendo muito, é uma ferramenta muito legal. Você pode, aqui eu estou entrando com alimentação da USB mesmo, mas você pode entrar com alimentação aqui e você jampeia, porque essa barra de pino amarela é extensão do pino aqui. E o vermelho é extensão, ou eu ligo 3 ou 5 volts aqui no vermelho, e o preto é o GND. Então eu posso mudar de ESP, posso mudar, colocar até outro cara que não tem nada a ver com ESP. E eu gostei muito mesmo dessa placa aqui, ela vai me servir para muitas outras atividades, ok? É bem simples, né? Você tem um strap aqui que você joga alimentação 5 ou 3, aqui também desse lado. Também tem todos esses, vem com esses bornes aqui, que você pode parafusar um fio aqui e tal. Então assim, é muito bom. Dá para você monitorar o que está acontecendo com o GPIO, se ele está 0, se ele está 1. Então quando você fizer uma montagem aqui, você vai monitorando, você vê tudo que está acontecendo com o GPIO. É muito legal isso daí, né? Então fica aí essa dica, né? Que eu estou falando de pinagem, e fica a dica aí. Eu vou ver se eu deixo um link para quem se interessar por essa placa, adquirir, porque vale a pena. Bom, agora que vocês viram, né? Eu quero lembrar para vocês, se inscrevam no clube de membros, né? O que acontece? Eu desenvolvi vários projetos. Por exemplo, tem um projeto que tem display, contator, tem uma série de coisas onde eu vou detalhar lá no clube de membros. Eu vou mostrar modelos de displays, mas diversos tipos de modelo de displays de 10 polegadas, por exemplo, displays grandes, displays menores, displays muito rápidos, tá? Eu vou mostrar hardwares que só vai ter lá no clube de membros, ok? É uma maneira de eu privilegiar aquelas pessoas que ajudam o canal, tá certo? Mas é lógico que eu não vou só criar conteúdo para o clube de membros. Eu vou continuar sempre criando conteúdo grátis aí, porque eu acho que isso também é importante na comunidade, ok? Então, mas se você puder, vai sempre me ajudar bastante, ok? Continuo com o Instagram, continuo com o Telegram, tá? Isso é importante. Vamos lá. O ESP32, os mais comuns. Eu já usei muito esse de 30 pinos aqui. Depois usei bastante o de 44 pinos. Inclusive, eles estão vendendo. Esses preços aqui, eles são do dia 3/7, tá? 30 pinos, 38 pinos é o W-RUM normal. Você veja que não é caro, né? É um chip. Eu sempre me impressiono com o ESP32, por quê? Porque eu vou falar assim, minha, tá? Eu achei ele muito barato. Gente, R$28, tudo bem, tá sem imposto, tá? Mas R$28 um chip dual core, 240 MHz, LX7, que tem Bluetooth, que tem Wi-Fi, que tem um monte. E outra, sem contar que isso aqui hoje é uma família de chip, né? Você tem o C5, você tem o C6, você tem, nossa, RISC-V, o P4, vou falar do P4, já tem um monte de P4 aqui, tá? Então, vou falar no P4, inclusive lá no clube de membros também, junto com o display, tá? Vou falar de software, como é que você não fica perdendo tempo para criar interface, porque interface é o seguinte, eu fui programador de computador também, né? E quantas vezes eu percebi que criar interface quase que era mais difícil que criar a própria aplicação, né? Depende do que você está fazendo. Então, geralmente, né, eu trabalhei muito com aplicação gráfica na indústria e eu sentia isso aí. Eu sentia como às vezes era difícil eu encontrar uma lib que realmente se adequasse à minha necessidade. Então é isso que eu vou fazer, ok? Vamos lá.
Bom, esses chips aqui são meus, né? Então, coloquei em cima da minha mesa lá e fotografei. Por quê? Olha que interessante. Esse aqui é comprado na Expressif mesmo. Esse daqui, e olha só, esse aqui é todinho Expressif. Esse aqui, ele é só o módulo Expressif. Essa parte aqui é da Expressif, ok? Esse daqui, o módulo não é Expressif, só o chip que é Expressif está dentro do módulo aqui. E esse daqui nem tem módulo, ele está usando direto só o chip ESP32S3 da Expressif, ok? Lembrando assim, quem não tiver assim antenado na diferença, né? Aquele ESP32 anterior, de 38 pinos lá, o WROM, que não é o S3, que diferença que ele tem? Ele tem várias diferenças, mas eu vou dizer uma assim que eu acho que é grande, que é diferença grande do ESP normal lá, 32 para o S3, eu acredito que é o processador LX7. Ele é bem mais rápido, e ele tem também alguns recursos a mais. Ele fica mais rápido também para lidar com vídeo, para lidar com... Então tem alguns algoritmos de IA que dá para rodar nele, ok? Então ele tem muitas melhorias, né? Ó, só para você ter ideia, então, você pega o manual aqui, tem um dos manuais técnicos da Expressif, tem 1530 páginas, entendeu? Então, quer dizer, se eu quiser falar desse sujeito aqui 2 anos, eu falo, tá? Então, não pretendo esgotar o assunto. Ah, Fernando, mas ficou faltando tal coisa, assim, não dá, assim, eu pensei nesse vídeo aqui para 1 hora, mais ou menos assim, às vezes eu acabo excedendo até o tempo, né? Então aqui é um exemplo eu gosto dessa empresa aqui, ela faz umas placas legais, tá? Inclusive, outro dia eu comprei uma placa ARM STM32, H750 dessa React Studio aqui, vem com câmera e tal. Então ela fabrica ela tem várias placas de várias arquiteturas diferentes, né? E eu gosto, de vez por outra eu compro umas placas deles lá para testar, né? Então isso aqui é um exemplo de uma placa deles, ok? Aqui é o seguinte, pessoal, ele tem esse módulo aqui, o WROM1, tá? Existe, tem por exemplo, até quando você vai escolher o microcontrolador, ele tem o DEV, tem o S32, DEV, WROM2. Existe o WROM2, o que muda nele? Ele é mais rápido, porque ele é octa SPI, então ele tem muito mais pino para conversar com a memória, e isso faz com que ele fique muito rápido também, né? E não é esse caso aqui, porque eu estou falando de qual? Estou falando daquele DevKit, do DevKit C1. Eu estou falando daquele lá, que eu andei fazendo uma pesquisa na internet e achei que ele é o mais comum, assim, é o mais vendido, né? Então, o que você, logo que você bate o olho nesse esquemático, você vê? Você vê aqui que você tem a memória flash, ó, tá vendo? Esse aqui é a pinagem daqui, ó, desse módulo. E aí você começa a ver que tem pino que você não pode usar, ó. Tem pino aqui que você não pode usar, tem pino aqui que é antena. Não, mas você não pode usar, mas esse pino nem tá para fora, né? Por quê? Porque o módulo já vai, né, conectar a anteninha nele aqui, então você percebe que ele tem até indutores, e tudo isso aqui fica dentro do módulo. Se você abrir essa latinha aqui, você vai ver esses componentes SMD aqui. Então, quando você está projetando com chip, teoricamente você pode mexer em tudo. Mas quando você está com o módulo, você percebe que já existe um trabalho feito. Então acaba que ajudando, por isso que muita gente usa módulo, porque ele não quer ficar comprando esses componentes, testando. Veja, você já tem um módulo aqui que a princípio já deve funcionar, tá ok? Então depende, eu não acho que tem uma situação melhor. Eu prefiro usar o chip direto, ou o módulo, ou a plaquinha DevKit. Depende do que você quer fazer, da tua necessidade, né? Não tem melhor situação, existe a situação que você se encontra. Esse aqui é aquele que tem a anteninha externa, então muitas vezes a gente precisa
que o sinal chegue com um pouco mais de força, né? Então você tem essa possibilidade, mas aí é a mesma coisa, né? Ó, aqui ele te deixa até uma possibilidade aqui de ter o conector externo, né? Mas a mesma coisa, você vai ter pinos que já estão ocupados. Na plaquinha você já vai ter os push buttons ocupados lá, ok? Então o que eu estou mostrando para vocês aqui é que já existe uma limitação. Você não pode usar 100% dos pinos. Isso daí é basicamente assim, quase toda linha de microcontroladores funciona assim. Pessoal, só lembrando aqui para vocês se inscreverem aqui no YouTube, que tem muita gente que não se inscreve, assiste o meu canal, mas não se inscreve. Aí você não me ajuda a criar conteúdo, entendeu? Eu preciso que você se inscreva aqui, amigo. Então eu não vou deixar para falar no final. Vai, aperta o botãozinho aí, se inscreva, põe o sininho lá, que eu vou começar a soltar mais vídeo. Prometo para vocês que vocês vão começar a receber vídeos semanais, tá? Ok? Se inscreve aí. Se inscreve para você ficar sentado na primeira fileira, ok? Vamos lá. Pessoal, aqui é um exemplo, né, do pinout, desse modelo aqui, do DevKit C1, né, que é o que eu tenho aqui, e é o que eu usei para fazer os testes, ok? Normalmente, o que acontece? O esquemático dessas, mesmo se você comprar uma placa que não é da Expressif, mas eles se baseiam, por exemplo, ele vai falar, ó, essa placa é baseada no DevKit C1 ou no M1. Então, aí você vai lá, pega o datasheet e você vai se basear por isso aí, ok? Bom, sobre aqui, isso aqui é a placa que eu utilizei, tá? Aqui tem um diagrama de bloco, tá? Tava esquecendo de falar. Aqui tem um diagrama de bloco, então é o seguinte, ó. Note que uma das diferenças, né, do S3 para o normal é que ele já tem USB dentro dele. Aí, o que eles fazem? Eles colocam uma bridge. Essa bridge aqui, ó, é um chip, né? Se não me engano, eu acho que é o 2102 que usa. Normalmente tem o 2102, tem o CH340, 341, tem uma família desses aí, né? Mas aqui geralmente é o 2102. E aí ele converte o USB para o ART. É um chip muito prático de usar, que várias plaquinhas dessa tem, né? Ele tem aqui um LED RGB, que eu mostro o código-fonte aí, como é que vocês usam ele, né? A tensão, então, e os botões aqui na plaquinha, né? Então você percebe que você já tem aqui na plaquinha. Então é muito prático. Então as indústrias fazem esses kits que é para acelerar o projeto. E é em cima disso que quase todo o meu canal tá, né? Pessoal, essa tabela aqui, da onde que eu tirei essa tabela? Eu peguei essa tabela do manual da Expressif do S3. Mas aí o que eu fiz? Eu dei eu dei uma floreada nela, tá? E ela ficou muito útil. Então, eu já vejo aqui, ó. Aqui é o lado, são 44 pinos, né? Com as duas USB para baixo. Então, é o lado esquerdo e o lado direito. Aqui tem o número do pino, o número do GPIO e tem esse tipo aqui, ó. O que é o tipo? Eu tenho um pino aqui que só pode ser in, que é o reset. Agora, esses outros aqui pode ser in, out e T é o estado de alta impedância, ok? Então, é muito interessante porque você fala, pô, esse cara aqui pode ser um touch, esse cara aqui pode ser o ADC1, ok? Você pode mudar. Uma coisa interessante, o ESP, ele tem um MUX de pino. O que é isso? Ele consegue desviar a função de um pino para outro pino. E você faz isso automático, lá na hora que você está programando em C. Só tem um detalhe aí, tá? Só tem um senãozinho se você for desviar o pino. É que dá um delay. Então, dependendo se a aplicação precisa de muita velocidade, você mudar a posição do pino no MUX não é uma boa ideia. E daí, se a velocidade não for um fator crítico,
aí você pode modificar. O que é isso daí que eu estou falando? É dizer o seguinte, que, por exemplo, eu vou usar o ADC1 só que num determinado pino específico. É como se tivesse, antes do chip na pinagem de saída, como se tivesse uma matriz. Até ele chama, né, de matrix lá. Lá no manual está escrito assim. Mas assim, para o padrão que vem, eu deixei tudo que está em verde, eu usei como alt, ok? Usei como alt, aí vocês viram naquele vídeo lá, com aquela plaquinha. Tem algumas coisas que, por exemplo, eu coloquei, ó, seguro, tá verde, bootstrap, né? Porque aqui tem algum risco de usar, tem algum risco também para usar esse cara aqui. Então, onde está escrito seguro, beleza. Funciona, mas significa que você deve usar sempre? Tem situação que você não pode usar, ok? Algumas situações, aqui é bootstrap, ó, esse cara aqui, desculpa falar assim, mas ele é meio encardido, tá? O GPIO, minha mãe falava assim, o GPIO 2, ele tem que tomar cuidado, que ele é bootstrap também. Se você não está usando JTAG, porque a gente usa isso aqui esses pinos aqui para debug, tudo bem, mas funciona como I/O também, perfeito, né? Esse pino aqui, o 36, né? Também ele é um bootstrap, né? Tem um pino que é curioso, esse pino, acho que é o 46. O pessoal tem um certo receio de usar ele, não tem problema, pode usar numa boa, tá? Então é seguro. O pino, uma coisa que eu queria falar sobre o GPIO é esse aqui, ó. O GPIO desse 48, ele tem um LED endereçável, que é aquele LED RGB. E muita gente pensa que não pode usar. Mas pode. Por que pode? Porque o LED RGB, o LED RGB é quase que um input de microcontrolador. Ele fica meio que em alta impedância. Então, o que acontece com ele? Se ele recebe o trem de pulso certo, ele vai reagir, mas se você mandar ele funcionar como in, como out, ele vai funcionar. E ele não vai acender. Por que o LED RGB não acende se você colocar um nível alto aqui? Ó, isso aqui não, ninguém fala, né? Se você colocar o nível alto aqui no GPIO 48, que é onde o LED RGB está, acho que é 2812, né? WS 2812, se não me engano, não tenho certeza o código dele, do microcontrolador, porque ele é endereçável, tá? Tanto que tem aquelas fitas de LED endereçável bacana pra caramba, que você consegue fazer um LED correr e tal. Bem legal mexer com isso aí. Então, ele é endereçável, ele não te atrapalha usar como I/O, mesmo ele estando aqui no módulo. E sabe o que é legal? Por exemplo, você pode dar respostas. Vamos supor, se for vermelho que está desconectado da internet, se tiver verde está ligado, se tiver azul claro é um outro estado. Então você pode usar até várias cores de LED para te mostrar status diferentes, né? Então eu acho bem interessante isso aí. Então o GPIO seguro, lógico, aqui não pode, ó, onde você tem o USB nativo, não é bom, né? E aí tem os pinos de alimentação, o do 5 volts, entrada, o power, né? Saída regulada, que sempre tem que usar com parcimônia. Tem gente que carrega aqui, tem gente que quer ligar uns módulos pesados aí, não dá. O chip não aguenta, tá? Eu mesmo já queimei alguns reguladores de ESP, dá para consertar, depois você tira o regulador lá e põe outro, ele funciona, tá? No geral, é isso aqui, tá? Lá, é aquele 2102, né, ó. Quando você converte serial, o serial 0 é aquele conversor do TX-RX que vai no chip CP21002. Se queimar esse chip é chato de trocar, hein? É chato. Você tem que ter soprador e tal. Bom, aqui, como eu falei já, né, adiantado, ó, por exemplo, o W-RUM 2, ele tem uma particularidade, tá?
Esses GPIOs aqui não podem ser usados, porque eles já são usados para comunicação com a memória flash, tá? Então ele é rápido, ele é mais rápido, porque ele usa o Octa, né? O Octa OSPI. Então ele tem mais bus de dados, né? Então tem essa. Mas eu não. É assim, ó, a maioria dos. Eu não comprei esse ESP, tá? Mas pode acontecer do projetista precisar de alguma coisa mais rápida. Aí uma opção é comprar o WROM 2, tá? Isso aí é um fato, né? Existe uma diferença aqui que eu anotei também. Esse que eu estou usando, os LEDs estão. O LED RGB está no GPIO 48, mas a versão 1.1, eu acho que a versão 1.1, ele está no GPIO 38, tá? Pouca diferença aí, você vê no esquemático, tá? O pessoal não costuma fazer slide muito carregado, muito texto e tal, mas nesse vídeo aqui, eu não tenho muita opção. Por quê? Porque a natureza da pinagem do microcontrolador ela é muito detalhada. Veja que o manual técnico lá tem 1.500 páginas, não é brincadeira, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho hora que eu vou dar uma passada rápida, né? Também aqui está a pinagem do chip mesmo, né? Puro, né? Então ele tem alguns chips comprometidos, que eu já falei lá, naquela tabela está escrito, né? Eu estou falando de novo, e aqui existe uma situação aqui, ó, de alguns pinos que estariam aqui é o seguinte, evitar usar sem perder o LED. Você pode usar, eu fiz o teste aqui nesse da Expressif aqui, funcionou, tá? Mas é lógico, por exemplo, se você está usando o módulo, ele não está com o LED ligado, ele está ligado só porque quando é a placa, né? Aqui aquele que é restrito apenas à entrada, a questão, né? O GPIO 0, que é o Flash Mode, o boot, você não deve mexer nele, tá? Esse aqui não é GPIO, né? Só serve para o botão mesmo input. E esses caras aqui também são sensíveis, tá? Então, aqui eu marquei com X, tá? Basicamente, tem alguns detalhes aqui. Esse pino de UART de gravação, né? Ele conflita com o upload do firmware, né? Lógico, os powers não são GPIOs, né? Interfere no boot do firmware. Então, eu marquei aqui. Aqui, ó, você percebe que olhando só para a pastilha ali, o chip SMD lá, tá? Então, aqui tem uma restrição grande, né, que às vezes a pessoa que está começando dá uma sofrida nessa parte. Aí eu até coloquei essa tela. O S32, veja só aqui, ó. Tudo esse roxinho aqui, ó, é conversor AD. Até aqui, ó, vem aqui, ADC1, DC1. Aqui já é ADC2, ó, ADC2. Então, o que é isso daí? Na verdade, ele tem dois conversor AD que é multiplexado. Então, ele consegue ler 10 tensões de pino, mas uma vez por pino. Então, ele lê o pino 1, depois o pino 2, o pino 3. Ele vai varrendo assim, ele não lê simultâneo. Simultâneo, ele leria só 2 valores, ok? Ao mesmo tempo, assim. Mas, o que acontece? Por questão de conflito interno, quando você está usando o Wi-Fi, você não deve usar o ADC2, tá? Isso aqui é clássico, isso aqui vem, inclusive já herdou do ESP anterior, ele já era assim. Não é defeito, isso aqui não é defeito, tá? É a característica, ele foi feito assim. Se você usar Wi-Fi, você não usa ADC2, só isso. Todos ADC2, né? Deixa eu ver se tem ADC2 aqui. Aqui também, mas você não vai usar esse aqui. Tá certo? Então, é uma característica aí, escrevi. Aqui também, ó, eu falei para vocês, né? Eu não sou de ficar escrevendo muito, mas como isso aqui vai no meu blog, eu vou pegar todas essas telas aqui, vou deixar disponível lá no meu blog para ser consultado, né? E eu fiz assim, eu fiz uma catada das principais situações que levam a problemas, porque, por exemplo,
Quando você está mexendo com uma plaquinha bem simples, que nem o Arduino Uno, tá lá escrito, o negócio é AD, tá ali, você vai lá e usa aquilo lá. Ah, PWM, é isso aqui, esse cara pode ser um PWM, entendeu? Então, assim, num chip mais sofisticado, não é que o ESP é mais difícil, ele é mais sofisticado, ele tem um monte de recursos, então lógico que ele vai conflitar, tá? Então, isso aí é da arquitetura de qualquer microcontrolador, ele pode conflitar. Até mesmo quando programava em PIC, uma vez eu precisei, isso é um caso que chama atenção aqui também, eu precisava de muitos PWMs e ele não dava conta. E por que ele não conseguia botar um monte de pino para ser PWM? Porque ele não tinha timer suficiente para gerenciar o PWM. Então, né? Pessoal, o ESP32, aqui é o UART, né? Vamos falar do UART. Ele possui 3 UARTs, sendo que uma, né? Uma é comprometida e 2 você pode utilizar para uso geral, ok? Então, o que eu vou dizer assim, existe aqueles padrão do DevKit, né? Por exemplo, o TX0, o RX0, eles estão no GPIO 4344. Pinos seguros para o RX, se você for designar TX1 e RX1, esses aqui são pinos seguros, ok? Aqui, pino seguro recomendado com arte, né? Exemplos de pinos seguros são os mesmos listados aqui na UART 1. Então, o que acontece? Aqui é um resuminho, uma receitinha de bolo, já para você evitar algum tipo de erro ao escolher pino, certo? GPIO 0, né? Não pode. 46 bootstrap, né, pode causar algum problema, né? Você vê, eu usei, por exemplo, bootstrap, o GPIO02. Ele funcionou? Funcionou, mas eu não fiz nada, eu só mandei piscar o LED. E se você tiver usando alguma outra coisa que pode colidir com isso daí, né? Porque também é o seguinte, existem muitas situações que afetam os registradores. Eu nem estou falando disso, tá? Tanto é que no manual técnico mesmo, você tem condição lá, eu não estou falando aqui, mas a Expressif disponibiliza com detalhes, com rico nível de detalhes, o que afeta, se você usar um recurso, qual registrador que é afetado. E isso é importante, certo? Principalmente quando os projetos vão ficando complexos, você usa muito o chip, que você tem programas maiores, com muitos recursos, você precisa olhar aquilo lá, se você não vai ter alguma colisão ali de registrador, tá? Então, assim, eu não quero que... Por isso que eu falei assim, não dá para esgotar esse assunto de pinagem num vídeo, mas dá para dar uma diretriz global, né? Então, o 19, 20, já falei, o 21, né? Os que são usados para USB JTAG, se você não está usando o JTAG, se você não está debugando com a plaquinha lá, não tem problema, você pode usar, né, esses pinos aqui do JTAG também. E tem os que são conectados à memória flash, lógico, você não tem como usar. E tem também alguns pinos, porque quando você tem cristal de 32K, ele tem alguns pinos reservados, mas não necessariamente vai estar o cristal de 32K. O que é cristal de 32K? É para medir tempo com precisão. Se você tiver que, por exemplo, sei lá, se você quiser implementar um relógio ali no ESP32 offline, é esse cristal aí, tá? Mas resumos das UARTs no ESP32S3, né? A UART 0, né, usado para o serial print, quando você abre o ESP32 lá, essa a serial 0, né, que é utilizada. Aí depois você tem a 1, você pode configurar, você tem a UART 2, né? Então é assim, basicamente você tem 2 UARTs para você usar de modo geral, né? Bom, aqui
Eu falei de UART, né? Ok, então eu tô falando das principais comunicações que tem, assim, dando uma pincelada rápida aí. E aí a gente usa muito sensor hoje em dia, né? E pode usar outro chip também. Você pode comunicar dois ESP via I2C, tá? Dois ESPs via UART, né? Mas o mais comum é o quê? É a gente utilizar. Então, né, eu até coloquei, ó, se você quiser ser conservador, não causar conflito, então você pode usar do 8 até o 15 e do 33 até a GPIO 42, tá? Isso é uma receitinha de bolo. Aqui você vai ver muito projeto usando o 8.9, né? O SDA, né? E o SL. Então, é basicamente isso aqui, é o que você vê até nos meus programas por aí, é isso, né? Lógico, né? Você tem que pôr y.h. Bom, aí tem o SPI, né? Tem o I2C lá. O I2C, ele tem uma característica, né? Que ele é endereçável. Então, vamos supor que você tenha 5 chips ligados em SPI, dando um exemplo assim. Você só gasta 2 fios, só 2. E o cara lá recebe só para o endereço dele, né? Então já é um protocolo mais sofisticado. Mas ele não é perfeito. O que ele tem? Ele perde velocidade com isso. Então ele fica aí na faixa dos 800K, né? Agora, o SPI ele é mais simples, né? O SPI, por exemplo, ele tem aqui é a sigla de Master Out, Slave In, e Master In, Slave Out, ok? E aqui é o clock de sincronização e o chip select, né? O chip select, por quê? Quando você tem um chip assim, né? Você tem o teu ESP aqui e você manda lá um nível alto para o chip select, significa que, ó, ok, eu quero falar com você. Os outros não vão ouvir. O que impacta? E lógico, ele é uma comunicação assíncrona, síncrona, né? Ou seja, ele tem um clock, ele tem um pino de clock que fica acompanhando, né? Mas ele tem a vantagem de ter comunicação duplex, né? Então isso é interessante e é rápido. É rápido. Então você vê muito display, que eu vou falar daqui a pouco, vocês vão ter muito display utilizando SPI ao invés de I2C. Tem um display que usa I2C, que é aqueles display, acho que é 1606, é os que vêm até no ESP32 da Realtek, né? E eles usam I2C porque é bem pequenininho, é pouco pixel, né? Então, e aí tem o seguinte, né? O SPI, algumas SPI não podem ser usadas. O SPI 0 e 1 nunca estão disponíveis para o usuário. Por quê? Ele depende delas para o boot e para rodar os programas, ok? Esses blocos SPI já estão ligados na flash, na PS-RAM. Se você tentar usar esses pinos, né, você vai entrar em conflito total com o chip, pode travar, pode não dar boot, pode acontecer alguma coisa assim. Então, você já sabe que não pode usar esses pinos, né? Aqui tem uma curiosidade interessante, pessoal. Eu fiz com a última versão, né, da Expressif, do Arduino, o Core 3, que é 3.3, se não me engano. Existe uma diferença, tá? Do Core. O que eu tô falando assim, ó? Tem gente que tem projeto que já faz anos que fez, que é o Core 2X. E tem diferença na chamada da função, tá? Existe diferença. Então, se você estiver no Arduino usando a última versão, o Core 3, é assim que você vai se referir, né? A partir da versão 3, né, houve uma padronização de nomenclatura, ó. SPI-H é a instância SPI2, né? E SPI-V é a instância SPI3. Você pode usar esses dois SPI, ok? Se for no Core 2, o nome é diferente,
presta atenção, é HSPI e VSPI. É a mesma coisa. Botaram o nome. Por que botaram esse nome? Nem sei por quê. Mas colocaram. Tá? Não vi diferença. Não tem diferença. No framework oficial, se você estiver programando em IDF, aí você vai chamar SPI 2 host, SPI 3 host. Não existe diferença de hardware. Não tem. Isso que eu peguei, achei lá na internet. Ambos são controlados por SPI de uso geral, independente e flexíveis. A diferença é apenas nomenclatura, né, para ficar mais consistente para quem programa em IDF, que vai programar em IDF, então vai enxergar essa nomenclatura aqui. Isso eu achei importante dizer, né? Porque eu estou falando para... Eu sei que muitas vezes eu não estou falando só para quem programa em Arduino, né? Às vezes a pessoa programa usando IDF, então ele vai usar essa nomenclatura. De uma maneira geral, sim, né? De uma maneira geral, praticamente que quase todos os meus vídeos são programados usando o Arduino IDE. O que não significa que eu não possa utilizar em algum momento a IDF. Posso se tiver uma situação onde eu tenha que usar IDF, inclusive dentro, né? Porque às vezes eu faço uma chamada IDF aqui dentro do Arduino, né? Então eu acho que tudo vai da necessidade, né? Tudo vai preciso usar o IDF. Usa o IDF, não tem, né, nada contra. É um recurso nativo que tem da Espressif. Agora, só para lembrar, o core do S32 é desenvolvido pela própria Espressif, tá? Ok? Aqui, pessoal, é um exemplo, né? Então, é uma sugestão de pinagem. Aí, note que a nomenclatura do SPI é SPI-V que eu estou usando aqui. Vocês percebem? Aí é SPI-V.begin, ok? Isso aqui para o exemplo do Core 3. Então tem lib que usa sensores SPI. Aí outro dia eu recebi uma mensagem, um e-mail. Fernando, eu uso sensor e no Core 3 não funciona. Não é que não funciona, é que mudaram os nomes aqui. E aí você teria que, ou você tem que mudar na mão, tá? Você tem que pegar a lib lá e mudar na mão, ou você tem que esperar uma versão mais nova daquela lib, entendeu? Mas é possível resolver isso aqui, certo? Não é assim o fim do mundo, né? De você mexer nisso. Eu peguei um exemplo de 2S aqui, tá? Pouca gente usa 2S, mas para áudio ele é interessante, tá, pessoal? Já usei 2S já. E ele tem olha, esse módulo aqui, eu até coloquei ele porque ele é o mais comum. Ele é bem comum, né? Ele é feito para transportar áudio digital, ok? Então, por exemplo, ele tem I2S, né? Bit clock, data output, né? Saída de dados. E ele tem estéreo. Então, esse estéreo depende do estado do pino, se é left ou se é right, se é canal direito ou esquerdo, ok? Então ele tem também um clock, né? Ele tem um pino para definir o formato I2S, ele tem um filtro também, né? Um pino que você define filtro, e o mute, né? Então, assim, né, para testar, né, você pode fazer essas conexões aqui. E aí, aqui eu dou um exemplo, né? Tabela de ligações, ok? Aqui é um exemplo de como é que você liga 2S no ESP32. E não tem só esse chip, claro que não, né? Você tem uma série de chips que são I2S que aqui é uma sugestão de uso, tá? Não é que só vai funcionar se você colocar o GPIO 5 no DIN, não é isso. Aqui no caso data input, né? Não significa que você pode ter outros tipos de configuração de pinagem, desde que você não caia naquela configuração de pinagem onde você tem restrição.
Aqui é um exemplo, ó, de um código-fonte, né? Entendeu? Então, eu tenho aqui a definição das pinagens, né? O driver, né? I2S, tá? O match.h. E aí eu vou tendo os defines. Eu não deixei o código-fonte inteiro aqui, porque é grande. O intuito meu não é mostrar o I2S funcionando, tá? Mas eu tenho código, aí eu vou deixar o código-fonte inteiro, tá? Desse I2S aqui, ok? Ele tem um amplificadorzinho de saída, né? Aqui, assim, tem essa tela, até que ela é boa para o site, né? Porque vai aparecer as restrições. Mas eu já falei, muita coisa eu já falei, né? Eu já falei de usar o AD2, né? O ADC2 junto com o Wi-Fi não é, vamos dizer assim, não é compatível, porque eles utilizam o mesmo recurso. Tem uma situação, né? Então, há casos em que não são muitos projetos, é meio raro isso, mas se o engenheiro quiser usar muitos timers e tal, ele pode ter problema com alguns pinos PWM. Por quê? Porque não vai. Um exemplo, né? Uma vez eu estava mexendo com PIC e eu queria ligar um monte de servo, né? Com PWM. Poxa, aí não deu, né? Porque não tinha timer suficiente para isso, né? Então, existe mesmo. Direct Memory Access também pode dar problema. Agora, como é que a gente resolve isso? Eu preciso de um monte de. Vamos supor, o que aconteça com você? Não, um monte de PWM. Você tem chip expansor de PWM. E você também tem chip expansor, né? Ó, esse aqui esse chip aqui é para PWM. E você tem esse chip, inclusive, esse chip aqui eu já falei no canal. E recentemente, eu comprei, acho que 4 tipos de expansores de porta, ok? E vai entrar Tem muita coisa que eu já comprei que vai virar vídeo junto com display, Nossa, é muita coisa. Eu preparei, fiquei meio afastado, eu sei que eu fiquei, mas fiquei preparando também, porque dá um trabalho monstro mexer com isso aqui, pessoal. Né? Você vê, hoje eu tô em casa, agora são 8 e pouco, né? Tô gravando. Algumas coisas que são seguras, né? São coisas que você pode usar. O console, a programação é via UART, né? Zero, né? O I2C, escolha os 2 canais livres, né? No caso, por exemplo, você precisa ler 2 valores simultâneos, tal, bem rápido, com precisão, e você não quer usar o AD do ESP. Eu tenho até um amigo da VEG, ó, o Paulo, ele falou assim: Fernando, esse AD 1115 aqui é preciso. Aí, é preciso mesmo, ele tem 4 ADC de 16 bits, tá? Ele falou para mim que é preciso. Acredito nele. E os expanders aqui, né? Então, assim, não tem só esses caras, tá? Até tem umas pessoas que não gostam muito do MCP 2317, porque acham ele meio caro, não sei lá por que não gosta. Eu gostei dele, né? Agora, baratinho ele não é, né? Ele não é tão barato, não. Bom, periférico, né? Você sabe, você tem 2 SPI para você usar. O ADC, né? Usa só o ADC1, né? Estou falando aqui, tá redundante até. O Wake Button, né? Liga ao RTCGP, eu indicado no datasheet e tal. E muitos PWM, se você, né, aquele conselho lá, se você vai usar muito PWM, por exemplo, a situação, você quer ver um exemplo que me apareceu assim, é quando o cara quer fazer aqueles robozinhos, né, hoje tem uns servos bem precisos, e aí ele quer mover um monte de servo ao mesmo tempo, aí você vai precisar de um expansor, entendeu? Não é uma coisa assim tão fácil de você, até porque precisa de velocidade, né? Mas hoje tudo tem, né? Hoje você consegue expandir os pinos com muita facilidade. Regras de escolha seguras, tá?
Rapaz, nem vou falar aqui, eu não vou repetir, porque eu tô vendo assim que tem algumas coisas, né? O MCP 308, o SPI, né? Se você precisar de 8 canais ali, escolha de GPIOs, né? Ou seja, aqui, já falei. Aqui, pessoal, é um exemplo do fazer piscar o LED. Lembra que eu falei para você que você pode usar o GPIO 48 que está ligado o LED RGB sem afetar. Por quê? Quando você inclui esse NeoPixel aqui, você está comunicando em serial com o cara lá. E se você tiver, vou dar um exemplo, se você tiver um transistor, a base de um transistor aqui nesse cara, tá? Nunca testei isso, mas eu acredito que vai funcionar. Você vai ter que talvez colocar um pull-up, pull-down ali e tal, para polarizar o transistor também, mas vai funcionar. Então, ou seja, ele não atrapalha. Por quê? Porque esse cara, é um LEDzinho lá, que ele tem assim, tal, positivo e negativo, e ele tem o pino de entrada, e nesse pino de entrada ele tem um protocolo aqui. Mas se esse protocolo não bater, ele fica morto aqui, ele nem acende. Então, se você mandar um sinal alto para o pino do GPIO 48, o LED da placa RGB não vai acender nada, tá? Tem gente que não sabe disso. Eu estou falando assim porque às vezes a pessoa iniciante vê lá o LED, mas fala, por que o LED não está acendendo, né? Tô botando, ele está lá no 38, eu estou botando lá, ele não está acendendo. Por quê? Porque ele tem um microcontrolador aqui dentro. Ele não é um LED simples, entendeu? Então aqui é muito fácil, né? Você definiu aqui, ó, você definiu aqui o LED, um delay de 500, né? Você faz o begin aqui, bem simples. E aqui, ó, eu tenho valores RGB de 0 a 255, RGB. Então, acende só vermelho, depois verde, green, depois blue, certo? E assim de forte, forte. Aqui é interessante o seguinte, se você não quiser acender ele forte, daí você pode, né, controlar essa força, tá? Então tem bastante coisa legal que você pode fazer com LED endereçável, né? Eu acho que nunca falei de LED endereçável aqui, é um assunto interessante para falar, né? Aqui, ó, no código-fonte que eu deixo disponível, eu coloquei todos os comentários. Todos aqueles comentários que eu coloquei tá meio que resumido aqui, ó, tá vendo? No início do código-fonte. E aqui é o seguinte, ó, o que eu fiz? Eu criei um array, né, sabe aqui naquela plaquinha que foi piscando o LED lá de um lado para o outro? Então, eu peguei e criei um array aqui de lista de GPIO, certo? E aqui, veja que eu vejo que eu usei os GPIOs perigosos. Não aconselho usar, não sei que você precisa muito usar. Mas assim, que nem esses dois caras são bootstrap, certo? Ó, esse cara aqui é bootstrap, certo? Esse cara aqui, se for o W12, não deve usar. O LED dá para usar, você vê que eu usei, ele acendeu o LEDzinho. Qual o LED? Ele não acendeu o RGB, ele acendeu o LED lá de fora do pino, percebe? Porque ele não está usando protocolo. Então, o que ele faz? Né? Olha, olhando aqui no código-fonte. No setup, eu inicializo, né, e coloco o nível baixo, certo? E depois eu venho no loop aqui, o que eu faço? Ó, eu vou até o número de GPIO, né, no for, aí eu dou um write high, espero 100 milissegundos e dou um low, certo? É a animaçãozinha que vocês viram lá, certo? Aqui eu vou falar, né? Isso aqui é uma parte importante, porque eu estou falando de pinagem de S32 S3. E existem hoje no mercado muitos displays, ou que já vêm com o ESP32 S3 embutido, alguns não são S3, mas alguns são ligados via SPI. Tem o touch, que é ligado às vezes. O touch pode acontecer duas coisas. Ele pode ser ligado via SPI e às vezes ele é ligado via I2C. Existe isso, tá?
Tem um chip que chama GP11, que ele é um touch capacitivo. Então o touch, né, o chip do touch é importante, porque você vai ter que programar o chip touch, entendeu? Mas eu vou mostrar, não vou mostrar nesse vídeo, mas depois eu vou mostrar uma maneira muito fácil de você programar isso aí, tá? E aqui, né, fiz uma tela bonita, tá? Essa tela eu fiz na IA, tá? Olha, ficou bonito, né? Ó, parece real, né? Mandei até deixar as beiradinhas assim, ó. Olha só. Bacana, né? Eu gosto de tela bonita. Mas isso aqui eu desenhei para mostrar mais ou menos quais são os tipos de displays que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, hoje em dia, o que eu vejo? O preço dos displays, ele baixou muito, ele caiu muito. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar até um certo enfoque nos displays de 3,5 polegadas, 4 polegadas, tem alguns de 5 polegadas, tem de 7 polegadas, tem de 10 polegadas, mas eu vou fazer alguns simples aqui, vou mostrar alguns simples agora aqui para vocês, ok? Nós temos display, basicamente, a tela deles ou é IPS, que é melhor, ou é TFT, um TFT mais antigo. Qual a diferença da tela IPS, pessoal? A tela IPS, ela tem um formato do pixel meio cônico. E isso permite que quando você muda o ângulo de visão, você continua vendo com qualidade a imagem. É essa básica diferença, assim, ó. Se eu fosse olhar o pixel, eu acho que ele seria assim, ó, tá? Eu lembro que tinha, é isso mesmo, ó. E o outro, não, o que acontece? Ele é um negócio reto. Então, quando você olha para a lateral, ele é tipo um negócio reto assim. Quando você olha para a lateral, você, dependendo do ângulo que tá, você não enxerga o pixel, você não vê o pixel, às vezes fica tudo preto. Todo mundo já viu isso, né? Todo mundo já pegou um display desse na mão, né? Então é a diferença TFT e IPS. E ele é cônico, né? Nem lembro se eu coloquei o diagrama aqui, mas existe até quem quiser aprofundar nisso, né? Tem explicação na internet. E aí é o seguinte: ou o display não tem touch, certo? Ou o display tem touch. Então eu vou usar mais os que tem touch. Por quê? Porque você cria interface ali. Aí vem uma coisa, né? Muita gente fala, né, para mim, Fernando, mas como que é duro criar interface na mão, né? Eu pego o Arduino GFX lá e tal. Existem programas feitos para isso. Existem programas que desenham interface que custam milhares de dólares, ok? Custam milhares de dólares, mas eu vou mostrar um jeito para você criar interface que você não vai gastar esse dinheiro todo, ok? E vai ser fácil de fazer interface. E aí, o que acontece? Então eu vou falar de display touch, né? E aí eu separei aqui, ó. A interface touch, ela pode ser SPI ou I2C. A interface do LCD pode ser paralela ou SPI. Ah, Fernando, por que não usa I2C na interface da tela? Porque não tem velocidade. Lembra que eu falei lá atrás? Não tem rapidez. Você tem que mandar muito pixel, muito rapidamente. Então, os paralelos, né? É assim. Quando o display, você tem um display lá, quando a arquitetura dele é paralela, aí é o seguinte, ele já tem um ESP32 incrustado nessa placa do display, está entendendo? Aí ele tem um chip controlador de LCD e um chip controlador de touch. E aí internamente aqui, né? Internamente, esse cara pode estar ligado em 8 bits, esse cara pode estar ligado em 16 bits, aí praticamente não sobra porta. E aí ele tem lá, ele deixa para fora uma UART, ele deixa para fora um I2C, ele deixa para fora alguns I/Os para você poder comunicar com alguma coisa. Então, na verdade,
quando é esse tipo de display, você acaba mexendo com dois ESP. Você tem o teu ESP DevKit ligado via UART, I2C, SPI, com uma placa que a interface está escrita nesse cara aqui, entendeu? Então, a filosofia está mudando. Existe alguns displays e eles são bons, mas eles não são nada baratos, tá? Existem alguns displays industriais, profissionais, que vêm com um ARM bem grande e tal, mas, meu Deus, ele chega aqui no Brasil num valor que é de assustar, né? Então, para desenvolver produto, é complicado de usar esses displays, que nem é o caso do Nextion. Já gravei sobre o Nextion. O Nextion é um display que ele não tem o S32 aqui, ele tem um ARM, ele tem um STM aqui, né? E ele tem, e esses displays aqui também, assim como o Nextion, eles têm também a possibilidade de você colocar um cartão SD com imagem, entendeu? E lógico, então tem isso. Mas os displays mais baratos e bonitos, assim, que eu acho, são esses daqui. São os displays touch, IPS e capacitivo. Vou mostrar daqui a pouco. Depois que você mexe com display capacitivo, você não quer mais o resistivo. Aí você pode perguntar, mas Fernando, por que fabrica resistivo? Até eu dou razão para fabricar resistivo. Por quê? O resistivo, se você tiver em um ambiente industrial, talvez você não queira o capacitivo por causa de interferência. Alguma interferência eletromagnética pode ativar uma interface lá, entendeu? Não é comum, tá? Não é comum, não, de acontecer isso, sabe? Mas pode, né? Também a gente não sabe que ambiente que você está, né? Ruído elétrico é um negócio escabroso, viu? Quando você está num ambiente com muito ruído elétrico ou eletromagnético, né? Então, assim, e aí você tem, né? Isso que eu tô falando, o Touch S32, tem o IPS, o TFT, né? No caso desses displays, TFT costuma ser um pouco mais barato, né? E resistivo também costuma ser mais barato. E você tem os displays, tem a WaveShare, tem um modelinho que eu não vou mostrar nesse vídeo, mas vou mostrar em outros vídeos. Nossa, aqui eu achei maravilhoso ele. Ele tem Modbus, ele tem touch capacitivo, o display IPS. É uma interface HMI, assim, perfeito, sabe? Ele te dá muita facilidade, ele te dá facilidade para você já ir para a automação, entendeu? Então, assim, basicamente, é isso aqui que vamos dizer assim, a árvore de display. E aqui, pessoal, o que eu fiz? Muitas vezes a pessoa, comprei esse, eu gostei muito desse display aqui, ó, tá? Eu vou deixar o link para vocês desse display aqui. Ele é 4 polegadas capacitivo, tá? A resolução dele é 480 por 320. Agora, quero dizer uma coisa, os displays que são paralelo, que já tem o ESP embutido nele, gente, olha a resolução dos caras, 800 por 480. E por que é essa resolução toda naqueles displays que já tem o ESP embutido? Porque o cara é paralelo, né, bicho? Ele consegue mover, né, muito mais pixel, porque o endereçamento está indo 16 pixels por vez. Então, muito chip controlador, ele tem interface I2C, ele tem interface SPI, ele tem interface paralela. Aí é o usuário que escolhe se quer comunicar em paralelo, se quer comunicar em SPI, certo? Então, mas Fernando, por que então que a gente usa um display SPI, já que é mais lento, não sei o quê? Por causa de custo, porque às vezes você não quer gastar lá R$400 num display, senão vai inviabilizar o teu produto. Então, tem que dosar, né? Lógico,
Pô, qual que é o display mais lindo que tem? Vou comprar tal, mas isso daí se for para você fazer um aparelho para você. Mas se você está fazendo alguma coisa industrial, e lembre-se sempre uma coisa, né, pessoal? Se você não sabe o que é cauda longa, assiste meu vídeo onde eu falo de como montar uma empresa e o que é cauda longa. Nós, geralmente, estamos trabalhando no final da cauda longa. A gente não vai... É difícil da gente ficar projetando essas placas para ter, sei lá, 10 milhões de unidades. Não é muito comum. A gente trabalha assim, para 10 mil placas, 20 mil placas, né? Eu sei que aí fora do Brasil é muito comum, né? Os caras fazem lá 50 milhões de placas, então cada lugar é de um jeito, mas aqui, e de uma certa forma, internet das coisas, a IoT, tem muita de especificidade. Às vezes você tem que ler um danado de um sensor que ninguém fez a interface para ele, é você que vai fazer. Aí você vai vender lá umas 5 mil unidades, mas vai te dar um lucro porque você está sozinho naquele mercado, entendeu? Então aqui, ó, aqui a forma de ligar, a tabelinha de ligar, eu já testei isso aqui, ok? Então vamos para o outro. Aqui, ó, um S3 também, só que ele tá ligado, aqui ele tá ligado num resistivo, tá? Ó, tá ligado no resistivo. Boa parte desses displays de 3.5, né? Tem também de 2.8 que já tem o SD lá. Você pode pôr um micro SD também. Isso daí facilita muito. Se quiser gerar um data log lá, você pode colocar aí, né? Entendeu? Então, aqui é a tabelinha. Aqui, ó, não é o S3, tá? Mas muita gente ainda tem o DevKit 4, eu mesmo tenho um monte. Então, assim, eu tenho o DevKit 4, beleza, eu posso usar o DevKit 4 ligado nesse display, ou ligado naquele outro amarelinho lá, dá também, e vai funcionar touch e tal. Não conectei aqui o cartão SD, mas dá para conectar o cartão SD também, né? Então, você tem várias possibilidades. Essa aqui está testada. Então, essas três configurações de pinagem aqui, você lembra que até eu fiz uma brincadeira, né? Eu usei o Albert Einstein lá para falar, ó, é para vocês comprar um S3 e para comprar um display, porque eu vou falar bastante disso. Então, o que eu decidi? Já que o YouTube falou para mim que um dos vídeos mais bem sucedidos meu foi vídeo sobre pinagem, né, de ESP32. Então eu falei, beleza, eu vou começar com isso. E aí eu tenho um software que eu vou começar a mostrar para vocês como é que vocês criam botões, como é que vocês criam widgets, como é que vocês criam interface, tudo de maneira muito rápida, sem você ter que ficar lá contando o pixel, falar, pô, aqui é 00, aí então eu vou fazer uma linha aqui, né? Aí você erra esse lugar da linha, você tem que compilar de novo o negócio. Não, tem um editor de tela que gera código, tá? Eu vou mostrar para vocês isso lá nesses próximos vídeos aqui no canal mesmo. E vou mostrar também tópicos avançados também lá no clube de membro, tá? Inclusive o próximo vídeo que eu já vou gravar, acho que eu vou gravar amanhã mesmo, no clube de membros, eu vou dar uma passada geral e vou mostrar na minha mão muitos desses displays que eu estou falando. São displays novos e que tem muita gente que não antenou neles ainda, tá? Eu vou mostrar display de 10 polegadas. 10 polegadas. Pra você ter a ideia da resolução do display de 10 polegadas, é isso aqui, ó. Ó, 1024 por 600. Tem noção? Tem noção do que é isso aqui? Então, pessoal, é isso. Aqui é um exemplozinho, ó, aquele lá da WaveShare. Eu sempre gostei da WaveShare, viu, rapaz? Sempre gostei dessa WaveShare. Eu tenho uns kits de STM32 da WaveShare que eu gosto, acho eles assim bons, eu acho que eles conseguiram criar umas coisas legais, fácil, eu que uso o IRAP, né, então eles usam pino, eu uso enroladorzinho lá, ou você conecta as coisas, então assim, é um jeito fácil de aprender. Gente, os preços, eles oscilam, tá? Isso aqui é preço
do dia lá. Então, assim, é relativo, é só para você ter uma ideia. Mas aqui tem um ESP, tem um ESP32 S3 aí, tem interface 485, você pode usar Modbus. Então, assim, o cara já tem tudo. E o touch dele é muito fácil de mexer, o touch dele, é muito agradável o touch dele. Então, assim, ele tem muita coisa, assim, ele já tem os borns, então, assim, eu nem vou entrar muito no detalhe, né, dele aqui. O LCD dele, lembra que eu estava falando lá, ó, LCD 4.3, olha a resolução da criança. Eu tenho esse cara, tá? Tenho esse cara, eu vou mostrar ele funcionando, ok? E outra coisa também, pessoal, tem outro negócio também. Muito dos exemplos desses caras aqui são em LVGL. E aí é maravilhoso, né, o LVGL, mas ele tem um probleminha só, né? O LVGL, dependendo do que você faz nele, ele come 100% da CPU, cara, 100%. Então isso tem que pensar. Você tem que pensar se você vai usar essa lib, né, num carinha desse tamanho, né? Então eu vejo assim, eles fazem umas coisas bonitinhas, mas você olha lá, cara, tá comendo 100% da CPU. Então assim, e a maneira como eu vou mostrar a programação para vocês, não vai comer 100% da CPU. Vai sobrar bastante processamento para que vocês ainda consigam fazer várias coisas usando o próprio ESP daqui, comunicando Wi-Fi com esse cara, serial com ele, tá? Então há que se ter parcimônia. Outra coisa que eu vou falar, quando eu programo, eu tenho isso para mim, uma regra, tá? Eu não uso muita orientação a objeto. Por que que não? Por conta do tamanho do microcontrolador. Apesar do ESP ser um microcontrolador grande, a diferença, por exemplo, quando você compila um programa que ele faz pouco uso de orientação a objeto, ele fica mais leve do que um programa que faz muito uso de orientação a objeto, ok? Então, assim, não é que eu não gosto de orientação a objeto, nem estou falando mal da orientação a objeto, você criar um monte de classe e tal, mas você tem que saber que o compilador vai gerar mais código, e o código muito orientado a objeto, ele é pesado. Se fosse no mundo dos PCs, pô, aí não tem mais isso, né? Tem poder de processamento, vontade. Mas aqui a gente precisa ter parcimônia, tá? Então, assim, esse é um recado importante para quem mexe com display. Eu tenho esse cara aqui também, 7 polegadas, é maravilhoso ele, olha a resolução, ele é touch capacitivo, tem 16 MB de flash, ele tem cartãozinho SD. Eu vou mostrar, esse aqui eu já mostrei lá no clube de membros, tá? E tem lá esse display lá no clube de membros, mas agora vai começar a entrar eu com software, eu com essa coisa toda. Aquele que eu falei que eu gosto, né? A tendência, eu vou falar assim, é lógico, eu não sei nunca como é que vai ficar o dólar no Brasil, é incógnita, tá? Mas pode ser que esse cara baixe. Normalmente os preços estão caindo, porque eles estão caindo em dólar, então cai para nós também, né? Então, pessoal, a questão aqui, né? Ele é SPI, ele é capacitivo, ele é IPS. Então eu gostei bastante desse cara. Ele tem micro SD e ó, os chips aqui que ele usa. ILI 9488 para o display e FT 6236 é o chip do touch, tá? Fernando, é importante saber isso, não é transparente? Não é, não é. Então você vai ter chip que vai usar esse cara e você vai ter chip, por exemplo, que vai usar o GT11, é outra lib, certo? Então, é importante saber que você tem duas coisas. Você tem o driver, você tem dois chips importantes aqui no display, né? Você tem o controlador do LCD e você tem o controlador do touch, ok? Então isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça, tá? Que é assim. Bom, vamos lá, aqui, né? Olha, e ele tem uma coisa também que eu gostei.
ele tem se você não quiser usar, soldar os pinos aqui, você pode usar um flat cable, ó. Você pode usar o flat cable até a tua placa. Então, isso reduz muita montagem, né? Embora não seja comum, pessoal, e aí existe, tá? Existe esse conector aqui para você comprar, existe o flat cable para você também, é só você ver esse tamanho aqui e tal, no manual, e você consegue, né? Aqui, pessoal, é onde está esse aqui é o chip touch, tá? É o chip touch. Ele fica, né, num flat, e esse daqui é a parte do barramento do display, tá? 480 por 320. É uma resolução que dá para fazer muita coisa, né? Porque é um display que é pequeno ainda, né? É médio, vai, não vou falar pequeno, né? Mas é bem usável, tá? Você fica com os projetos bem bacanas. Olha esse cara aqui também, ó. Ele é TFT, né? E ele usa o ILI também 94, é o mesmo chip lá, 9488 e FT 6236, é capacitivo ele. É um display bonito esse. É um display, uma coisa que a gente percebe quando o display é IPS, não nessa foto aí não tá assim, mas ele é mais escuro, ele é mais, o black dele é mais escuro, entendeu? Então tem essa diferença. Até também já gosto que já é para micro SD, né? A gente não usa mais SD, aqueles adaptadores, a gente não usa tanto, né? O preço dele, gente, olha o preço dele. Então, assim, né? R$61, né? Então, é barato, né? Se você chegou aqui porque você gosta de mim, porque eu achei que esse vídeo ia ser mais rápido, né? Mas como eu também gosto de fazer algumas considerações aí no meio do caminho, para dar conselho, né, para quem está começando ou quem já está andando aí nesse mundo do internet das coisas. Então eu vou deixar esse vídeo aqui, vou transformar ele lá no meu blog em texto e deixar o PDF e o hino lá para vocês baixarem, e vou deixar os links dos displays, né? E lembra lá do Albert Einstein? Lembra? Põe o Albert Einstein aqui do lado aqui, ó. O Albert Einstein falou: compre um SP32S3 e um display. Aí fala assim: Fernando, eu não quero gastar muito com display, qual que eu compro? Você pode comprar esse aqui, tá uns 80 e pouco, ou pode comprar esse aqui. Não vai gastar muito, né? Lógico, aqui tem taxas ainda, mas vamos dizer assim, dentro daquilo que você pode fazer com isso daqui, você pode fazer muita coisa. Você pode criar interfaces muito sofisticadas, e eu vou mostrar para vocês isso daí nos próximos vídeos. E o importante, pessoal, que eu quero falar para vocês, que eu não vou demorar tanto tempo mais para gravar. Eu vou começar a ter mais cadência agora, tá ok? Eu vou ter mais cadência tal, e quero entregar mais conteúdo para o canal, quero entregar mais conteúdo para os clubes de membro, tá? E se você não se inscreveu até agora, se inscreva e até o próximo vídeo.